outros. E a primeira apresentação vai ser de Gisele Góes, da PUC-Rio, Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, Gisele, já passo a palavra para você. Tá, pera, eu vou colocar aqui em tela cheia, compartilhar. E aqui eu vou... Obrigada, viu? Então, boa tarde. Novamente, ressalto que é um prazer estar aqui podendo me comunicar com vocês acerca das minhas experiências com os arquivos literários e participar dessa troca necessária de conhecimento entre nós, né? Como eu disse na minha apresentação de ontem, eu sou da área da literatura e trabalho pesquisando arquivos literários desde 2018, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, situado na Fundação Casa de Rui Barbosa. A minha apresentação de hoje, ela pretende aproximar as minhas impressões do passado com outros arquivos para refletir sobre o arquivo da Judith Grossman, por isso que eu o intitulei O Arquivo de Judith Grossman, Pistas de uma Organização. O primeiro arquivo que eu organizei no AMLB foi o do FUED Castro Chama. Esse era um arquivo que havia acabado de ser doado à instituição após 10 anos de falecimento do autor. Ou seja, considerando que era um arquivo que estava na sua ordem original, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente a sua desordem. No caso, à primeira vista, Chama poderia ser considerado um autor que não organizou em vida o próprio arquivo. No entanto, a própria desordem do autor acerca do seu arquivo também me revelou, a partir de uma leitura entusiasmada de seus escritos, um determinado espelho, uma imagem projetada de si. No caso, um autor múltiplo e labiríntico, embaralhado em seus próprios papéis. E, por mais que na época a classificação metodológica do MLB ainda fosse a partir de séries temáticas e tipológicas, eu busquei preservar o que chamei de fragmentos através do espelho. No caso, esse espelho do autor e do seu arquivo, respeitando a sua organicidade. O segundo arquivo que eu trabalhei, através da bolsa de pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa, em 2020, que era denominada Pipoca, foi do autor Sebastião Ursula Leite. Um dos primeiros desafios que tive com esse arquivo foi o trabalho ter sido interrompido devido à pandemia do Covid, ou seja, como trabalhar com um arquivo físico sem a possibilidade do contato físico. Outro desafio foi o fato desse arquivo ter sofrido intervenção da família. E uma história muito interessante para compartilhar com vocês foi que durante toda a minha pesquisa eu pude ter diálogo com seus familiares, que foram muito receptivos e me auxiliaram bastante durante a minha pesquisa de mestrado. Além disso, esse arquivo ele sofreu intervenções por parte de outros pesquisadores, no caso de estudantes de letras, esses dos quais eu infelizmente não tive contato. Ou seja, eu peguei um arquivo que já não estava na sua ordem original. No entanto, eu busquei, através da nova metodologia do MLB, essa metodologia que a Ananda acabou de apresentar na mesa anterior, instaurar uma organização funcional, ou seja, de acordo com as atividades do autor, preservando a sua gênese. Deixa eu ver se... Bom, finalmente entrando no arquivo de Judith Grossman, o qual eu só tenho trabalhado há 1 mês e meio, o que pude perceber de diferença são algumas questões que para mim foram demasiado importantes. O primeiro, o fato desse arquivo ter sido doado em vida pela autora. Segundo, o fato dessa autora ter o gesto de arquivar, organizar a si mesma, no caso, a sua própria vida. E terceiro, o fato desse arquivo, que mantém a ordem original da autora, está sendo organizado por um grupo que tem o objetivo de preservar o diálogo entre os seus atores. Quando tomei conhecimento desse seminário, fiz a entrada nos documentos intitulados Cadernos de Criação de Judith Grossman e pude ter a dimensão do quanto a autora, no processo de doação do seu arquivo, se preocupou com a nomeação, localização, organização dos mesmos. E comecei a refletir, é algo que mais para frente, né, quero me aprofundar mais, é sobre a vontade da autora em preservar e montar a sua autoimagem, ou a sua autoficção, ou que tenho trabalhado como tema de pesquisa no meu doutorado, a sua ficção-vida, nessa passagem entre arquivo pessoal e arquivo literário, como nos chamou a atenção o professor Rinaldo Marques. Nesse primeiro momento de pesquisa com o arquivo da Judith Grossman, eu tenho descrito, né, as correspondências da autora
E outra coisa que também me chamou a atenção, e que vale a pena falar aqui, foi o fato dela ter um número considerável de correspondentes, mas um número reduzido de itens, no caso, de cartas para cada dossiê. Considerando que, através das correspondências, nós entramos em contato com narrativas de outros e da vida literária do autor, fico refletindo-se pelo fato de Judith Grossman ter doado seu arquivo em vida, o quanto que isso não influencia na paisagem que a autora cria sobre a sua vida pessoal e, porventura, o acesso às suas relações de intimidade através do próprio acervo. Trouxe um exemplo aqui nessa fotografia, né, que foi o dossiê do João Cabral de Melo Neto, no qual havia mais envelopes do que cartas em si. No entanto, essa parte eu ainda estou para finalizar nessa descrição das correspondências, e ele ainda está em processo de especulação. O arquivo da Judith Grossman me põe para refletir também no quanto nós, pesquisadores, devemos cumprir nosso papel de difusores, mas também de leitores comprometidos com a sua obra de vida, no caso, a sua vontade do arquivo. Bom, para finalizar, eu fico feliz que estejamos criando essa imensa rede de pesquisas e desejo para nós um ilustre trabalho pela frente. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Gisele. Bom, pela sequência, é a minha apresentação agora. E eu já peço desculpas, porque não tem nada de imagem, então eu sou assim bastante inábil para lidar com tecnologia, então é palavra e texto escrito e lido, e comentários, tá? Bom, então, na sequência, eu estive até brincando com o Henrique agora há pouco, dizendo a ele que meu trabalho devia ter sido junto com o dele, porque a gente tocou em pontos, inclusive corpos bem, bem próximos ou idênticos. Então, em alguns momentos, até eu vou fazer uma pontuação nesse sentido, uma referência nesse sentido ao trabalho dele. E eu digo o seguinte: a escritora, professora, teórica e crítica literária Judith Grossman construiu tanto sua obra literária quanto sua carreira docente e sua produção ensaística lidando com 3 dimensões temporais. Situada no presente da produção intelectual e artística, na ação de construir, de tecer e produzir discurso, e de atuar em sala de aula por 24 anos no Instituto de Letras da UFBA, pôde articular todo o registro, tanto da memória da instituição à qual esteve vinculada, quanto de sua vida pessoal e familiar ao presente de sua ação. Entretanto, foi principalmente no vislumbre do futuro que se dedicou, em todo o percurso realizado, a colecionar, preservar, registrar e arquivar cada passo dado na instituição enquanto docente de uma universidade pública brasileira e as trilhas percorridas durante a escrita de suas obras ficcionais. Foi assim que, de modo nada inocente ou aleatório, optou pela doação em vida de 2 arquivos a 2 instituições, a Universidade Federal da Bahia e a Fundação Casa de Rui Barbosa, Arquivo Museu de Literatura Brasileira, no Rio de Janeiro. Alocada no espaço Lugares de Memória da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, da UFBA, encontra-se a coleção Judith Grossman, denominação com a qual Judith, após sua aposentadoria em 1990, procedeu à doação de parte de sua biblioteca pessoal e de um conjunto de documentos que constitui um dos arquivos aqui estudados. O conjunto de documentos é integrado por correspondência, material utilizado para a construção de romances da escritora e acondicionado em pastas, datiloscritos de cursos por ela ministrados no Instituto de Letras, de 1966 a 90, e de ensaios, poemas, contos e romances, cópias de artigos e ensaios publicados e de textos críticos sobre sua obra literária, etc., etc. Acrescente-se à coleção Judith Grossman seu arquivo acadêmico, anteriormente alocado na Sala de Teoria da Literatura, como a professora Evelina já falou. O Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio, abriga a maior parte da correspondência e iconografia da escritora, fotos pessoais de familiares e amigos,
além de material utilizado para a construção de romances e poemas de sua autoria, acondicionado em pastas, manuscritos e datiloscritos de obras éditas e inéditas, colaboração em suplementos literários do Brasil, textos literários e críticos, cópias de discursos, conferências e entrevistas, datiloscritos de cursos por ela ministrados no Instituto de Letras, notícias e artigos sobre a escritora, sua obra e vida acadêmica, etc. Então, eu já estava familiarizada com a coleção Judith Grossman, daqui, de Salvador. Já trabalhamos, tivemos um projeto anterior a esse, mas apenas em novembro de 2023 é que eu pude visitar o material, o arquivo que está custodiado na Fundação Casais de Rui Barbosa, Arquivo Museu de Literatura Brasileira. Então, aí é que eu tive meu primeiro contato com o arquivo da escritora. O tempo disponível para esse contato foi restrito, passamos 3 dias no Rio, mas não passamos o dia inteiro no arquivo. Então, eu tive tempo de olhar assim, de um modo um pouco apressado, mas o olho batendo naquilo que chamou minha atenção. Então, o critério de seleção foi esse: olhando, 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 e de repente algo me chamava atenção, eu separava. E fotografei também. Então, o que me chamou mais atenção foi uma pasta, e aí é que meu trabalho se encontra, o meu texto de hoje se encontra com o de Henrique. Foi exatamente a pasta, uma pasta amarela, etiquetada do seguinte modo: material Mário de Andrade, referente ao capítulo 18, o professor de música de Nascida no Brasil, romance de Judith Grossman. Abaixo a data e a assinatura dela: Judith Grossman, 1993, e recortes, aí escrito manuscrito. O critério de escolha foi motivado pelo meu interesse em ampliar os estudos que desenvolvo acerca do processo criativo da escritora, que aglutina biografemas, fragmentos críticos e teóricos, leituras e atuações acadêmicas. Nesse sentido, torna-se fundamental a possibilidade de consultar os bastidores do processo criativo que fica por trás das cortinas desse palco. Então, algumas imagens que eu gostaria de mostrar, e não tive como fazer isso, Henrique já mostrou, então eu vou me referir às imagens que ele mostrou em algum momento. Por exemplo, essa pasta, a capa da pasta, ele colocou, né, um slide amarelo. O capítulo 18 de Nascida no Brasil, romance, publicado em 1998, já foram objeto de 2 textos que escrevi e publiquei. O capítulo Nascida no Brasil, romance, A Utopia de Judith Grossman, do livro O Périplo de Judith Grossman, publicado em 2011, originalmente minha tese de doutorado. E o capítulo Fragmentos biográficos na construção ficcional, representações do professor em Nascida no Brasil, romance, do livro Visitações à Obra Literária de Judith Grossman, publicado em 2014, organizado por Evelina Reuser e Lígia Teles. Entretanto, na elaboração do primeiro, o capítulo do livro, né, que foi a tese, ative-me não só ao estudo do capítulo do romance, desse capítulo, mas me estendi a outras questões. Já no segundo, o foco foi especificamente esse capítulo 18. E naquela ocasião, eu flagrei na superfície do texto rastros da biografia do escritor intelectual Mário de Andrade, aí incluindo-se suas fotos mais divulgadas e conhecidas, transformadas por Grossman em imagem construída por palavras. Na minha trajetória de estudo sobre a escritora, ainda não houvera encontrado material referente à elaboração do capítulo por ela própria organizado, razão pela qual a possibilidade de acesso a esse material mostrou-se altamente motivadora de leitura, análise e reflexão, permitindo-me formular diálogos e interconexões entre os estratos da invenção propriamente dita, da imaginação e da pesquisa de material, que daria subsídio e estimularia a construção de um personagem emblemático da figura do professor na produção de Grossman, e não apenas em Nascida no Brasil, romance. Um dos perfis constantes na sua produção ficcional. A produção ficcional de Judith tem duas figuras emblemáticas: a figura do professor e a figura do artista ou do escritor. Então, esses personagens são recorrentes em todos os livros dela, com nomeações diferentes e biografias ficcionais diferenciadas também. A cada fragmento encontrado nessa consulta ao arquivo, uma exclamação fez-se presente, como possibilidade de ampliar perspectivas de leitura
em superposição e entrecruzamento de sentidos, como é próprio do caráter da criação literária. Na pasta material Mário de Andrade, referente ao capítulo 18, essa que eu estou examinando, destaca-se uma folha de abertura, metade com a especificação dos dados referentes a esse material conteúdo da pasta datilografado, bem como da indicação dos destinatários das 3 cópias xerox da versão final inédita do livro, com os respectivos endereços. Então, ela encaminhou, né, no mesmo momento, uma cópia xerox para a Fundação Vita, de São Paulo, que patrocinou a Bolsa de Arte e Literatura, com a qual ela foi contemplada para escrever esse livro durante o ano de 1993. Uma cópia xerox enviada à professora doutora Susan Quinlan, da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, e uma cópia xerox enviada a Carlos Augusto Lacerda, da editora Nova Fronteira. Finaliza a primeira metade da folha, a data 5 de agosto de 1994, e a assinatura Judite Grosso. Na segunda metade da folha de abertura, encontra-se o seguinte trecho manuscrito. Esse trecho, Henrique já mencionou e já fez alguns comentários. Vou repetir rapidamente. Estes tesouros sem preço, que me fizeram companhia durante o ano singular de 1993, em que escrevi Nascida no Brasil romance para o deleite de todas as gerações que me sucedam. De Éden para Éden, 5 de agosto de 1994, Judite Grosso, uma assinatura dela. E depois, assim seja. Finaliza com o assim seja. Vale observar um traço recorrente da escritora, seja no convívio pessoal, seja em pronunciamentos públicos e até mesmo na ficção. Em misto de humor e autoavaliação, diz o que pensa de si própria e de sua produção, arriscando-se a julgamentos, como, por exemplo, de arrogância, ao avaliar seu romance como aquele, como eu acabei de ler, que proporcionará o deleite de todas as gerações que me sucedem. Ao mesmo tempo, considero o material sobre Mário de Andrade, coletado e guardado na pasta, como, cito, tesouros sem preço que me fizeram companhia durante o ano singular de 1993, em que escrevi Nascida no Brasil romance. Como crítica literária, portanto, Judite avalia tanto uma produção ficcional de sua autoria, esse romance que ela estava escrevendo, quanto o que ocorria à sua volta, no seu tempo. Artigos e estudos produzidos sobre Mário de Andrade por ocasião dos eventos comemorativos do seu centenário, com a percepção de que poderiam vir a constituir matéria a incorporar na sua produção ficcional em curso. Sem dúvida, Judite Grossman, pesquisadora atenta e com visão do futuro, do que vale a pena ser coletado e preservado, tem perfil de colecionadora, admiradora de guardados, os tesouros, como ela aí se refere nesse texto, de arquivos e acervos. Trata-se também da escritora que antevê o interesse pelo estudo de sua obra, que deseja ver pesquisada, estudada e investe trabalho nesse sentido, nesse objetivo. Esse crítico que aqui examinamos da pesquisadora, professora, crítica Judite, é por ela transformada em matéria ficcional na composição de alguns de seus romances. Henrique se referiu, por exemplo, à Senhora Gataz. A Senhora Gataz, como ele já falou, personagem nascida no Brasil, é a biografia ficcional dessa personagem. Ela é uma professora de literatura brasileira na universidade, em Salvador, que veio do Rio de Janeiro. Então, é uma das figuras emblemáticas do artista na produção global, vamos dizer assim, toda a produção de Judite, ela funciona como uma personagem emblemática, em Nascida no Brasil, mas essa figura do artista percorre toda a produção. E uma das projeções da própria escritora, porque a biografia da Senhora Gataz coincide em muito com a biografia da própria Judite Grosso. Isso pode ser observado no capítulo Noites Azuis. Eu vou citar um trecho do capítulo Noites Azuis, Nascida no Brasil, romance, em que diz o seguinte: e a Senhora Gataz, forasteira como ela, que era o mito de várias gerações, o maior patrimônio da cidade. Quem fala isso no capítulo Noites Azuis é a Velha Senhora, que é outra personagem que também está presente em Nascida no Brasil romance, é também uma figura emblemática da figura do artista, é também uma personagem emblemática da figura do artista e uma projeção também da própria escritora. Então, a Velha Senhora, denominação tomada da personagem título da peça de Diderot,
a visita da velha senhora. No capítulo O Mestre do Mar, outro capítulo do romance, quando ocorre o encontro entre a protagonista do romance, Cândida Luz, e a velha senhora, que é o seguinte: Cândida Luz alugou o apartamento da velha senhora. Então, ela vai se encontrar com a velha senhora para acertar, né, esse aluguel durante um mês, que é o mês que Cândida Luz passaria aqui em Salvador, na cidade de Salvador do romance ficcional. Né? Então, ela diz o seguinte: a velha senhora diz a Cândida Luz o seguinte: peço apenas que não utilize o armário onde estão os meus papéis. Ainda não consegui retirá-los de lá. Mantenho o apartamento somente para guardá-los. Não me agrada mexer neles, mas também não posso deles me desfazer. Estão prometidos a uma instituição de alto nível. Então, está aí, né? Reconhece, então, na referência ficcional, a doação pela personagem, a velha senhora, de seu acervo a uma instituição de alto nível, que é a doação que Judite fez à Fundação Material, como a Evelina já falou, ocorreu em várias etapas, de doação que a Evelina trabalhou, ocorreu em várias etapas, de 1992 até final de 94. Inclusive, enviou 10 cadernos manuscritos de Nascida no Brasil Romance, acompanhado de um livro de trabalho. Em trecho posterior do mesmo capítulo, ocorre um jogo entre as duas personagens projeções da escritora, a velha senhora e a senhora Gataz. Cito o trecho. Entre os livros da velha senhora, todos os livros da senhora Gataz, inencontráveis, a não ser na coleção Senhora Gataz, na biblioteca do Ilúfida, e dezenas de preciosidades. O mais importante é que se encontram reunidos no mesmo lugar. Então, aqui, a velha senhora, no apartamento dela, tem a coleção dos livros da senhora Gataz, que estão na biblioteca do Ilúfida, na coleção dos livros que estão na biblioteca do Ilúfida. E aí identificamos, então, a doação da coleção Judite Grossman, a biblioteca Heitor Macedo Costa, da UFBA, né, atualmente na seção Lugares de Memória, que já foi doada com essa denominação, já foi doada pela escritora com essa denominação, coleção Judite Grossman. Outro achado na folha de abertura da pasta aqui em exame é a expressão utilizada por Judite de Éden para Éden. Henrique mostrou esse trecho na apresentação dele. Como afirmamos no capítulo Nascida no Brasil Romance, a Utopia de Judite Grossman, do livro que eu falei, né, da minha tese de doutorado, esse romance tem como proposta a construção de uma utopia de família, de ensino, uma utopia pedagógica, uma utopia de sociedade, de literatura e de artes em geral. Nesse sentido, desenvolvemos no capítulo esses vários aspectos, dialogando com trechos do romance, examinando a própria superfície do texto e identificando os possíveis diálogos com outros textos, dos quais se ressalta o diálogo com Platão, seu modelo de sociedade, de educação e de arte. Desse modo, destacamos no capítulo a existência de um modelo de paraíso no romance, tanto o paraíso perdido quanto o paraíso recuperado. E ela diz o seguinte, no livro, né? Num belo dia, com as duas crianças, reentrariam no Éden como se de lá nunca houvessem saído. Isso é Cândida Luz, a personagem, falando para Manfredo, que é o parceiro dela, né? Grande amigo, vizinho, depois se casam, e as duas crianças. Então, ela afirma isso. Num belo dia, com as duas crianças, reentrariam no Éden, como se de lá nunca houvessem saído. Então, está aí a expressão Éden. Para além das interpretações possíveis dessa ideia no romance, especificamente da utilização do signo Éden, o encontro da expressão utilizada por Judite nessa pasta, de Éden para Éden, eu amplio minhas possibilidades de leitura. Então, já pensando o Éden como o território da criação literária, de Éden para Éden, e o território da leitura. O Éden como o território do autor e o território do leitor. Então, são paraísos que ela está doando naquele gesto, né, de doar pasta, arquivo do material que ela utilizou na construção de Nascida no Brasil Romance. Então, de um Éden, que é o Éden da escrita, para outro Éden, que é o Éden da leitura. Eu pensei nisso a partir do encontro dessa pasta com essa inscrição dela na abertura da pasta. Então, 4 conjuntos de documentos, eu vou apressar um pouquinho, 4 conjuntos de documentos integram a pasta.
O primeiro é o catálogo da exposição comemorativa ao centenário de nascimento de Mário de Andrade, realizada no Centro Cultural de São Paulo. O segundo é o exemplar número 17 da revista Memória Eletropaulo, ano 4, julho de 93, com artigo sobre Mário de Andrade, comemorativa do seu centenário de nascimento. O terceiro é uma edição do suplemento à Tarde Cultural, Salvador, Bahia, de 9 de outubro de 93, dedicada ao centenário de nascimento. E o quarto é um cartaz que Henrique até mostrou a imagem, cartaz do seminário Mário de Andrade, 100 anos, realizado na Academia de Letras da Bahia, em outubro de 93, acompanhado do convite desse seminário endereçado a Judite. O exame da pasta fez surgir de imediato uma observação. A de que o livro escrito em suas 4 versões, uma manuscrita e 3 datilografadas pela própria escritora, durante o ano de 93, teve uma feliz coincidência. Mas eu pergunto, teria sido mesmo uma coincidência? Ou ela não programou isso? Com o ano de celebração do centenário de nascimento de Mário de Andrade. Forma de homenagem ao intelectual na sua face de professor, que é o capítulo Professor de Música, é um capítulo construído a partir da figura de Mário de Andrade, principalmente na sua face de professor. Então, eu quero só destacar rapidamente que no catálogo da exposição comemorativa, ela recebe como uma carta da professora doutora Leda Tenório da Mota, diretora do Núcleo de Projetos Literários do Centro Cultural de São Paulo, cujo diretor, na época, era professor José Américo Mota Peçanha, grande amigo de Judite, colega de escola, de adolescência, no Instituto Calomene, em Campos dos Goitacazes, onde os dois nasceram. E o livro Nascida no Brasil, Romance, uma das dedicatórias é para ele. Diz o seguinte: em memória de José Américo Mota Peçanha, filósofo, escritor, amigo. O personagem Manfredo, que ela até define no romance cujo nome é destacado, Manfredo, que desde o nome significa amigo do homem, eu vejo também que tem uma repercussão. Ele é um professor de filosofia. Eu vejo que tem uma repercussão, tem um jogo aí com o próprio filósofo e professor José Américo. No exemplar número 17 da revista Memória Eletropaulo, eu só quero destacar o lado de caminhante, de perambulador, não é, de Mário de Andrade, que isso aparece, inclusive, uma frase que ele diz. Ele diz assim, isso é citado num artigo que está nesse conjunto. Eu tanto aprecio uma boa caminhada a pé até o Alto da Lapa como uma tocata de barro. Ele diz isso. E Judite transforma personagens em andarilhos também. Em Nascida no Brasil, a própria Cândida Luz, ela anda pela cidade de Salvador, ela anda pela cidade do Rio. Bom, então, já para concluir, eu quero dizer o seguinte, chamar só atenção para uma questão. Henrique também colocou a imagem dessa edição da Tarde Cultural, e nessa edição tem escrito à mão, na capa da edição da Tarde Cultural, tem escrito à mão por Judite. O exemplar, né, esse exemplar, trazido pelo meu mordomo, senhor João Amador, que acumula a função de porteiro diurno do endereço de Amaralina, o mesmo príncipe Hamlet, do capítulo 21, o mestre do mar, de Nascido no Brasil, romance, de minha autoria. E segue-se a data 5 de agosto de 94, e a assinatura de Judite Grosso. E também eu quero destacar que nesse romance, nesse capítulo, O Mestre do Mar, aparece o porteiro do edifício onde se localiza o apartamento da velha senhora, alugado por Cândida Luz por um mês, que é exatamente o endereço de Judite Grossman, o apartamento onde ela morou por muitos anos, em Amaralina, e que tinha um porteiro, e esse porteiro levava correspondência para ela, isso é citado em vários momentos, e ela nomeou no romance o porteiro como o príncipe Hamlet. E colocou isso na capa do exemplar que está depositado aí no acervo. Ainda com relação a esse capítulo, O Mestre do Mar, eu também encontrei nessa visita, entre correspondência, encontrei um envelope solto, não tem o cartão, só tem um envelope endereçado a Judite, e que no remetente tem o nome Antônio Amaro. Antônio Amaro é o nome do protagonista desse capítulo, O Mestre do Mar, que ensina as artes sedutórias de uma cidade costeira, Cândida Luz.
Então, é isso, só assim, são coisas, é como eu disse, são achados. Esses tesouros que ela entregou, né, os tesouros de Éden para Éden, então eu me encontrei nesses tesouros, né, recebi esse Éden e estou me encontrando no Éden, lendo e ampliando minhas pesquisas sobre Judite. É isso. Obrigada. E eu passo, então, a palavra da sequência para Antônia Torreão Herrera. Gabriela está presente, Antônia? Abra o microfone, abra o microfone. Ela justificou para Henrique que ela estava trabalhando, não teve. Então, o texto é de vocês, né? Antônia Torreão Herrera e Gabriela Lopes Vasconcelos Andrade, que não pôde comparecer. Pronto, com a palavra. Ela disse que contribui em outro momento. Primeiro, eu quero falar que eu estou, assim, bastante, como que se diz, impactada com o trabalho de vocês, esse trabalho de minúcia, o trabalho que eu não sei fazer. Eu botei nos bastidores da criação literária de Judite, próximo antes de entrar em cena, e, na verdade, eu acho que esses bastidores só se viram para me esconder mesmo. Eu vou falar um pouco. Eu escrevi um texto, né? Depois de brigar muito com esse momento de não me sentir, de me sentir um pouco fora do sistema, da rede, do acervo, mas eu vou falar o que eu pensei e o que eu escrevi. Minha visita ao arquivo de Judite Grossman, na Fundação Casa Rui Barbosa, em novembro de 2023, me surpreendeu duplamente. Tive momentos prazerosos em espiar aqueles cadernos organizados, as letras, anotações, os recortes e a seleção prévia de um material amorfo destacado da contingência para habitar ali a questão como possibilidade de um vir-a-ser. Senti também o tom elegíaco do tempo verbal, do futuro do pretérito, como de um natimorto, que poderia ter sido. E me perguntei, o que é o resíduo? O que ficou no arquivo, o que foi incorporado, remodelado no objeto estético? Ali me deleitei com as minhas reminiscências de Judite, gestos, zelo, hábitos, intenções. Aqueles fragmentos falavam muito dela, da pessoa com quem convivi, admirei e aprendi, muito mais para além da obra, para além do feito. Ativou mais minha memória afetiva do que a de pesquisadora. Meu campo mesmo é o das reflexões teóricas, filosóficas e da criação literária. Campo restrito ao meu não saber, minhas distrações, preconceitos e pretensões. Precisei me psicanalizar para falar sobre isso. Minha irreverência a tudo quanto é ordem tem me sinalizado para uma necessidade visceral em mim por ordem. Meu bordão de que sou uma mulher anti-arquivo, que eu não guardo nada de modo ordenado, me fez ver que guardo tudo, anoto tudo, todo o tempo, aleatoriamente, em dispersos papéis e cadernos, e, no fim, sei que existe, mas não sei o caminho para encontrá-los. Conto sempre com o acaso, com o pensamento mágico, contudo, avesso ao estatuto da pesquisa. Registro, pois, minha admiração pelo trabalho dos arquivistas, bibliotecários, filólogos e todos que organizam os acervos. De minha visita resultou mais indicações do que assertivas. Vi em alguns cadernos anotações, traços que sinalizam o processo de criação de Judite e me empolguei anticientificamente mais com as reminiscências do que com as possíveis pontes a ser estabelecida entre o material arquivado e a obra que conheço, e no meio deles o fantasma tão presente da autora, da professora, da amiga, da mestra. Ri muito com minhas colegas e senti a melancolia.
Enfim, nada produtivo do ponto de vista da pesquisa acadêmica. Apesar de ter anotado algumas coisas, estava com o túnel de carpo muito acentuado, minha letra não conseguia sair, e o material eu ainda estou pedindo a Ananda que veja se consegue recuperar para mim. Me indago hoje, para que conhecer as vísceras da galinha e dos ovos de ouro? Para que saber do processo percorrido ou não na consecução de uma obra? A fúria criativa ou a engenhosidade fabril poderá abrir portas para o leitor de um texto literário? Parece que todo gesto humano é uma tentativa insana de segurar a vida entre os dedos. E os arquivos, apesar de movimentar muito material, deixam sempre um rastro de morte, o tom elegíaco de que falei. Daí o desejo tão premente de manter a memória, de reunir os signos, o princípio de consignação de Derrida. Todavia, já alertou Derrida, esse lugar externo do arquivo, abrigo, é também o lugar do esquecimento. O mal do arquivo, que implica numa questão ético-política jurídica. Que paralisou. Ai, paralisou. O que foi agora? Dá para continuar? Estou ouvindo agora. O meu ponto de conflito tem uma resistência a arquivos, principalmente quando se trata do uso feito pela clínica genética, como eu conheci na década de 80, que eu não me agradou nem um pouco, talvez até pela condução de como estava sendo feito. Talvez uma arrogância estética minha, né, que só valoriza a forma ofertada como suplemento a uma realidade insuficiente de sentido. A obra pronta é o anti-arquivo, ela descarta tudo que arquivou. O que foi utilizado torna-se fagulha, vestígio apagado, mas que está lá. O ato criador engole tudo na maquinaria do fazer artístico. A linguagem tritura em signos estéticos todo o material prévio. O que nos diz os bastidores? O processo e o produto. O que excede? A literatura contemporânea embaralha essas fronteiras e traz para a forma encadernada os documentos do arquivo, as anotações diversas do cotidiano, no embate cada vez mais ferrenho entre as noções de ficção e realidade. A febre documental, o conceito contemporâneo, e não apenas nas mídias, invade o território da literatura. Só um minutinho. Movimentando uma questão ética e estética que já está presente no material disperso organizado de um arquivo. A questão política escancara as portas do público e do privado. Conceitua-se a inespecificidade do romance, o campo estendido do literário, e esse campo visa sempre performatizar os documentos dos arquivos, alojando de modo perverso no espaço romanesco, sem pejo, sem a considerada seleção estética. Não é uma crítica, é apenas uma constatação, viu? Todavia, será sempre uma seleção. Alguns têm bons resultados. O leitor é convocado a participar desse arranjo, num pacto de leitura, como qualquer outro. O romance sempre foi promíscuo e pode tentar acordos que quiser. O resultado será ditado por alguma coisa, pelo gosto, pelo mercado, pela necessidade de inovação, não importa. Tudo está aí, as fronteiras querem serem derrubadas. Quando olho do alto uma aeronave, o rio é só um rio, a floresta é só uma. Mas se quero um corpo a corpo com eles, penetro numa questão jurídica, política e econômica. Afinal, a obra pronta é a cicatriz do que restou, de um processo de criação muitas vezes doloroso, que ecoa a travessia do próprio narrador ou protagonista. Já temos registro em A Hora da Estrela, em Grande Sertão Veredas, O que dizer, o que não dizer, como dizer. E muitas outras obras que fazem do ato de escrever e sua reflexão a matéria mesma da escrita. Já na Divina Comédia, de Dante diz da impossibilidade de dizer tudo.
O princípio estético não deixa de ser mesmo a seleção. Apesar do artifício de ensinar a colocação de tudo, a transparência total inexiste. Astúcia, ironia, sarcasmo, jogo e documentos forjados na própria escrita são estratégias da criação que se misturam no texto dado como pronto, o que chamo de objeto encadernado. Exemplo, o diário citado no livro O Acontecimento, de Annie Ernaux, foi criado no próprio ato da escrita, são citados trechos dele ao longo da narrativa, para dar veracidade ao acontecimento narrado, que foi um aborto. Mas o leitor pode desconfiar da autenticidade do diário, que todavia não invalida. Já a caderneta de campo de Guimarães Rosa está lá, factível, no lugar do arquivo. E daí? Melhora ou piora o romance? Então, declaro, para mim, não há por que estabelecer liames entre o possível material prévio e o texto encadernado. A melancolia do arquivo pode ser compatível ou não com a obra, mas não muda nada. Saber dos artifícios das montagens será um plus para a fruição estética, para a aventura da escrita. Os estudiosos sobre arquivos já devem ter teorizado sobre as falsas pistas deixadas nos arquivos. Criam-se, então, narrativas infidáveis sobre esse circuito, sobre o ato autoritário da ordenação do arquivo. Os estímulos para a criação vêm, do meu ponto de vista, naturalmente do modo de ver a vida, das diversas associações e ligações dos fios soltos, os que consistem no viver nosso e das coisas vivas. Muitas vezes vem de intensa pesquisa livresca mesmo. Cecília Meirelles, a exemplo, consultou os arquivos de Ouro Preto para escrever Romanceiros em Confidência. A literatura quer pôr ordem no mundo, criar uma forma, seja ela qual for, para conferir sentido às coisas. Citando Clarice, minha desordem criadora, do caos nascem as estrelas. O elemento pedagógico dos arquivos é a possibilidade de se aprender com a oficina alheia, técnicas, procedimentos, motivações. A oficina de criação literária, instituída por Judith Grossman na UFBA, movimenta esse material prévio que podemos encontrar a posteriori nos arquivos. Minha proposta foi pesquisar o processo de criação literária de Judith Grossman em poesia e prosa. Aqui eu estou falando dos itens da minha proposta para a rede. Analisar as técnicas utilizadas na nova oficina de criação literária e os procedimentos de criação artística da escritora. Analisar nos cadernos depositados no arquivo da Fundação da Casa Rui Barbosa as anotações acerca da composição de personagem, o desenvolvimento de ações de romance da escritora. Comparar a poesia da autora com seu trabalho de crítica nos approaches no suplemento dominical do Jornal do Brasil e suas escolhas. Rastrear como o processo criativo de Judith permeou o projeto das oficinas de criação literária na UFBA. Uma pretensão que me amedronta. Gosto de pensar nos processos de criação, de imaginar entre o caos e a forma as possíveis traquinagens e dolorosas travessias, mas tenho como uma teimosa assertiva de que o processo de criação é um processo secreto, nunca totalmente revelado. Saber se o produto ficou além ou aquém do projeto, terá alguma serventia? Talvez, sempre existe o talvez. Para que tanto esforço de Yerushalmi, o citado por Derrida, para arrancar de um morto, no caso Freud, a confissão da fé judaica na afirmação de que a psicanálise é uma ciência judaica, ou mesmo judia. Gosto da narrativa do esforço de inclusão que ele faz, de resgate do fiel ou do judaísmo, eu pergunto. Gosto da teorização feita por Derrida, mas imagino as especulações advindas do mesmo teor. Fala aqui dos arquivos pessoais de escritor e do excesso de material catalogado, organizado e localizado em espaços específicos para servir de estudo. Afora os museus, Casa José Amado, Casa Pablo Neruda, Museu de Kafka em Praga, Museu de Freud em Viena, que incrementam a economia turística. Que tem apenas alguns, viu? Que esses aí conheço, só não conheço de Freud. A memória ordenada por princípios topológicos e nomológicos, como conceituados por Derrida,
dando suporte e autoridade aos arquivos e guardiões dos mesmos. Os arquivos nacionais, museus, bibliotecas, que querem ser a memória cultural de um povo, um país, nós sabemos de sua validade e de sua hierarquização, das operações de seleção, inclusão e exclusão. O poder e a violência são pilares que sustentam a memória institucionalizada. Dos arquivos acadêmicos de Judith Grossman, que revelam sua operacionalidade na construção disciplinar da teoria da literatura e da sistematização setorial do departamento em que foi inserida, temos documentos preciosos, mostram a capacidade, a competência, o trabalho incansável de construção e manutenção de nosso próprio trabalho, suas pupilas. Nosso sempre agradecimento. Judith construiu o nosso trabalho. Todavia, só conhece o que se passou nos bastidores para construir aquilo, né, quem estava lá. E por que não levar para o túmulo? Para que contar essas histórias? Outro dia falei para os alunos nossos, a literatura se alimenta de fofocas. E veja agora que o celeiro das fofocas está nos arquivos. Nada contra as fofocas, se forem construtivas. Os arquivos de Judith Grossman preservam sua própria memória e da própria instituição, de modo muito organizado. Eu fui a discípula rebelde que não soube manter essa ordenação. Quero registrar uma imagem que me tem visitado ao escrever esse texto, o desenho a carvão com o qual GH se depara no quarto de Janaí, do livro de Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. Ela deixa lá um arquivo, o traço de sua existência, da existência de sua raça, da arqué instituída por um princípio topológico e nomológico. Daqui em diante, escrevo depois de ouvir a palestra do professor Rinaldo, e confesso vergonha por tamanho da minha arrogância e admiração pelo excelente trabalho dele, o trabalho concreto, material, da construção dos espaços, que confere uma autoridade às suas reflexões teóricas. E então pensei, somos no mesmo campo da teoria da literatura, mas minhas reflexões, afora minhas leituras, gosto de ler literatura, gosto muito, no que se refere a arquivos e acervos, as minhas reflexões no que se refere a arquivos e acervos não têm materialidade alguma. Meu pensamento aqui exposto é como um cavalo bravio, solto no tempo, no ar, sem um apoio prático da vivência com acervos literários, sem o lastro do espaço, do alojamento, só passo lá como visitante, tateando minha curiosidade pelos arquivos. Uma analogia que fiz, além da que me referi à ideia de morte com relação a documentos e arquivos, é a imagem do cemitério, onde vão se depositando os corpos mortos, os ossos sendo separados e empurrados para dar mais espaço para o material vindouro. Os espaços demarcados por hierarquias, as lápides, as covas rasas, a sepsia, o acúmulo e a geografia espacial na economia do tempo histórico, do devir, do que há por vir. Um relance em minhas reminiscências sobre o que é um acervo pobre ou um acervo rico. O acervo do escritor mineiro, pelo que eu vi no que apresentou o professor, é muito rico. Mesas, quadros, objetos de arte. Judith Grossman só tinha livros e uma máquina de escrever. E circulava pelos espaços públicos num afã de sorver a vida que estava sendo vivida em cada canto. E levava seu laboratório para o espaço da universidade, quase um espaço sagrado, e para o espaço profano do shopping. A nudez de seus espaços era quase de um convento, uma igreja, a catedral que ela fala na obra, no qual o santo e o santuário eram o seu próprio labor artístico. Apropriava-se mentalmente, artisticamente, da cultura do mundo que ela apreciava e a depositava em sua obra. Sua coleção pessoal está depositada em sua obra. Sua aparência de simplicidade guardava uma postura soberana diante do imperativo da vida. Defendia, teoricamente, de modo magistral, a força narcísica da obra de arte como motor do poder de atração universal exercida por ela, pela obra, como fundamentação em texto freudiano. Cito agora um trechinho do texto de Freud que ela cita no livro dela.
o que eu organizei, Guerra e Paz do Discurso Literário. Realmente, citando Freud, mesmo os grandes criminosos e os humoristas, conforme representados na literatura, atraem nosso interesse pela coerência narcisista com que consegue afastar do ego qualquer coisa que o diminua. Na verdade, eu estudei essa questão na minha tese de doutorado, Ética e Estética, a ética da escrita literária. Nas oficinas de criação literária, compartilhava seus tesouros, sua vocação para ensinar e sua doação para aplicar técnicas de construção de personagens, de criação de imagem, de estruturas narrativas, desenvolvendo o potencial criativo da linguagem e da imaginação direcionada para a linguagem. Bem, aqui agora eu vou falar que na visita aos arquivos, na verdade, eu não sei como é que está o tempo aí, Lígia, senão eu não falo essa parte. Tá desligado, Lígia. Está concluindo o tempo, mas se você precisar mais de uns minutos, não tem problema. 5 minutos. Pronto. Na visita, eu registrei também correções feitas por ela nos jornais, onde publicou um período numa seção de crítica literária. E esse é o trabalho que eu acho que eu conseguirei realmente fazer. Não esse trabalho maravilhoso que a professora Lígia Henrique, a professora Evelina fizeram. Não sei se vocês pudessem ver minha biblioteca aí atrás, ela se estende para lá e para cá e para lá, é uma desordem tamanha. Entre livros de poesia, de conto e de romances édicos e inéditos, entrevista, conferência, essa exímia contribuição da crítica em periódicos, notadamente no suplemento dominical do Jornal do Brasil, no qual ela apresentou e analisou texto literário de língua inglesa, a maioria com tradução própria, em uma seção por ela denominada Approach. A crítica em periódico é uma atividade pontual e que sai efêmera, porque atende a um espaço-tempo delimitado por contingências locais e direcionamento prévio. O suplemento dominical do Jornal do Brasil foi importante catalisador da atividade crítica literária vigente no período, a década de 50 e 60, do século XX, e difusor das vanguardas artística e literária do cenário internacional no âmbito da intelectualidade brasileira. Então, propõe uma realizar uma edição comentada das intervenções de Judite no suplemento, no período de 58 a 61, ano no qual o suplemento deixou de existir. A valiosa contribuição dela faz parte de um projeto do suplemento de ser difusor de ideias vanguardistas. Aqui eu vou pular um trecho. Propõe, então, realizar o resgate de sua atividade crítica em periódico, nesse suplemento, e consideramos esse material de grande riqueza para compor o perfil do intelectual escritor e do docente conjugado na figura de Judite Grossman, marcado pelas suas escolhas, as escolhas dos escritores, né? E a metodologia é de grande contribuição para o entendimento das articulações entre o campo dos estudos pedagógico, criativo e crítico, e também enriquecedor para o estudo de acervos, lato sensu, e desse material estrito sensu para redimensionar determinadas proposições da história literária. Sua seção denominada Approach, estruturada de modo pedagógico, mediante escolhas que pudessem contribuir para um momento de reflexão e renovação da produção literária no país. Momento efervescente de grande produtividade. A ordem e o zelo com que apresenta cada matéria trazem a marca de uma subjetividade ciente do papel que iria desempenhar no cenário das letras. O rigor e o critério de seleção aponta para a excelência de sua capacidade teórica crítica e para o florescimento de uma exímia docente pelo caráter pedagógico de sua análise. Quando se trata de poema, é apresentado o original ao lado de sua tradução e o comentário. Acrescenta-se uma pequena bibliografia das fontes e das consultas. Sua especialidade é a literatura inglesa, destacadamente norte-americana. E ela traz uma contribuição de grande monta para a proposta de suplemento, que contava com a valiosa contribuição do poeta Mário Faustino, em sua seção denominada Poesia e Experiência, de ampla produção,
e uma incursão profícua pelas vanguardas europeias e divulgação da poesia internacional. Em seu approach, Judith fazia sua parte e apresentava em suas diversas facetas a seus contemporâneos e a intelectualidade em volta. Eu percebi, então, lá na consulta, lá na Casa Rui Barbosa, que ela corrige, como eu tinha esse material todo, já eu tinha em mão, mas lá eu tenho uma correção feita diretamente no jornal, porque sabe que o jornal às vezes erra, né? Então, ela pega toda a publicação do suplemento e sai corrigindo, substituindo palavras, ou talvez corrigindo aquela tradução que ela havia feito no momento para uma palavra melhor. Então, isso aí me interessa em relação ao arquivo. Eu quero que vocês tenham compreensão comigo, com minha cabeça, a herança maior que a gente deixou para mim foi da criação literária, que eu não tenho esse rigor, esse zelo, essa minúcia que os professores têm. Obrigada. Obrigada, Antônia, pela contribuição. Outro modo de pensar, né? O arquivo. Eu acho que o seminário em rede tem essa riqueza, né? Porque cada um olha de um ângulo, olha de um lugar. E são excelentes contribuições, todas. Pronto, então, passo a palavra agora para a professora Lília Nascimento, da UFMG, com Ana Clara Barros e Maria Clara Barbosa. É isso, Lília? Elas vão apresentar também? Oi, oi. Boa tarde. Professor, o seu microfone está desligado. Obrigada, meninas. Vocês fechem o de vocês para não ficar dando eco. Aqui. Vou agradecer, dar boa tarde a todos. Eu vou já compartilhar aqui, que eu espero conseguir Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, estamos. Sim. O convite para participar desse projeto ainda é muito recente, então, o que nós vamos apresentar hoje aqui é uma pesquisa que nós ainda faremos, né? Nós estamos começando agora. Dos 6 livros que eu já adquiri da Judith Grossman, eu consegui ler 2, mais ou menos 3, então eu vou pedir já desculpas por isso, mas eu não queria deixar de participar para mostrar, então, uma espécie de contraponto à pesquisa arquivística no sentido material, que é a questão do arquivo como tradição, não é? Então, eu sou coordenadora na UFMG do Núcleo de Estudos Judaicos, então me interessou a presença de temas hebraicos, judaicos e até por extensão bíblicos na obra da Judith Grossman. E ela mesma nos forneceu a metáfora, né? Que é parte de um livro dela que ela intitula O Livro Hebraico. Mas eu vou apresentar as meninas, que depois elas vão falar um pouquinho, e que nós já participamos de um evento e vamos participar do segundo, falando sobre o que faremos. Então, a Ana Clara Furtado Barros
e a Maria Clara Ripke Barbosa. Daqui a pouco elas vão falar, elas já estão aí aparecendo, daqui a pouco elas vão falar. Mas meu interesse, então, aqui é mostrar da onde que a gente está partindo e para onde provavelmente nós vamos, não é? Esta pesquisa, então, faz convergir 2 projetos. Rede de pesquisa em arquivos literários, este aqui, né, que nós estamos, e escritura e reescrituras, o trabalho da citação que eu desenvolvo na Faculdade de Letras da UFMG. Então, a partir das noções de criação literária e imaginação artística, da Judith Grossman, estudaremos a presença de intertextos bíblicos na obra da escritora. E uma hipótese é que, ao se apropriar da Bíblia, que pode ser vista como uma biblioteca ou um arquivo, a palavra Bíblia, como todos sabem, quer dizer livros, não é? Então, ela faz migrar texto sagrado para o laico, revelando a autora como leitora, não no sentido dogmático, mas expandindo e ampliando metáforas caras à literatura, como a do livro. Como uma rede ora visível, ora invisível, o livro hebraico de Grossman agencia textos e intertextos que compõem uma rede de citações e de apropriações. Portanto, o estudo das relações entre literatura e Bíblia, desculpem estar errado ali, mas de literatura e Bíblia, inscreve Judith Grossman numa sofisticada, numa rede poderosa de escritores, como o nosso Machado de Assis, o Jorge Luiz Borges, o Herman Melville, Thomas Mann e Moacir Scliar, só para citar alguns nomes, né? O uso, portanto, do intertexto bíblico na criação literária denuncia a autora como leitora, instaurando uma rede, mas antes uma cena de leitura, quer dizer, a escritora como leitora. Eu vou repetir isso em algum momento aqui. Isso acaba promovendo uma polissemia do texto, como queria Borges, né? No Kafka e seus precursores, na medida em que ela corta e recorta o texto bíblico e insere no seu texto, ela acaba por modificar metaforicamente a nossa leitura desse texto anterior, né, considerado sagrado. Tanto na poesia quanto na prosa, a recriação da escritura, né, com E maiúsculo, em escrituras literárias, parece promover ainda a apropriação como um trabalho literário, e a Bíblia como um arquivo ou um acervo incontornável na literatura de alguns textos da literatura ocidental. Então, pensemos ler, por exemplo, Machado de Assis sem uma leitura mesmo simples, rudimentar, do texto bíblico, né? Do romance Esaú e Jacó, as releituras sobre o sermão, né? Das boas ações, e inclusive também a revisitação ao tema do dilúvio, é impossível se não tiver o texto bíblico, pelo menos como uma leitura mais simples. Porque mitos e lendas põem em xeque o discurso monocrático, a verdade e a função monolítica do texto sagrado. E, portanto, ele possibilita uma plurissignificação. A literatura pode, assim, promover a coexistência, e eu não estou falando de tolerância, mas eu estou falando de coexistência de narrativas. E porque põe em evidência a linguagem com essa plurissignificação, sua diversidade, e isso humaniza a nossa leitura do mundo e do outro. Por isso que é importante estudar como os escritores vão a esse acervo sagrado, retiram dele fios
e com esses fios constroem outros textos, outros acervos, outros arquivos, porque essa capacidade de recortar, colar, se inscrever no texto sagrado e dali escrever, nos humaniza, né? E nos faz reconhecer o outro como diferente, mas importante na coexistência, né? Como eu disse, a Judith Grossman nos oferece essa belíssima metáfora, muito produtiva, não é? Para análise, para interpretação. A expressão está lá na terceira parte dos contos da coletânea A Noite Estrelada, eu repeti contos aí, vocês me perdoem, que foi publicada em 1977, são 3 partes, né? A Noite Estrelada, a segunda parte é semantaxe, ela cria esse neologismo, né, da semântica com a sintaxe, histórias de ínterim, e a terceira parte, o livro hebraico. Então, eu falei anteriormente sobre essa capacidade de tirar fio, né? Então, pensando o texto bíblico, que já é uma enciclopédia, uma biblioteca, né? A Bíblia como uma coleção de livros com autores, com pontos de vista, com personagens, com aspectos geográficos e de tempo distintos, né? Então, eu trouxe a metáfora aí do tapete, e esse tapete de retalhos, e a coxa de retalhos também está no mesmo campo semântico, né? E o tapete feito de tiar também de retalhos. E eu convidei Clarice Lispector, que conversa, né, muito com a Judith Grossman, uma citação que está lá no conto Os Desastres de Sofia, e a narradora diz o seguinte: as palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam, e se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou, pelo menos, não era apenas isso. Meu enleio, eu adoro essa palavra, enleio é colocar em novelo, né? Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento está aí na palavra enredamento, né? Essa raiz que é a rede. Vem de que uma história é feita de muitas histórias. Olha, a palavra rede também é deliciosa, né? Em seus múltiplos significados, porque a rede serve para conectar, mas a rede é uma armadilha também, não é? Para caça, para pesca. Então, a palavra rede é muito interessante para nós que estamos tratando do arquivo como metáfora. Eu espero fazer visita aos 2 arquivos materiais em breve, mas, por enquanto, ele é metafórico para mim, ele traduz o texto, né? Então, o livro A Noite Estrelada, da Judith Grossman. Depois, é claro que esse título da Noite Estrelada me remeteu ao Van Gogh, que é, claro, é a capa do livro, não é? Essa escultura é excepcional, não é? Porque ela, a história da tela, né? Que ele pinta essa tela da janela de um sanatório, não é? Do hospício onde estava internado. E aí, claro, eu fiz o link com a biblioteca à noite do Alberto Mangel. Então, que ele também faz uma reflexão sobre o lugar do livro e da leitura, de uma forma muito pessoal, né, sobre bibliotecas. O que é uma biblioteca de um escritor, né? E onde essa biblioteca, se não material, como entrar e sair da biblioteca do escritor, a partir da cena da leitura, né, do escritor que promove textos e intertextos, né, no seu texto.
Então, alguns escritores me são caros e nos serão assim verdadeiras estrelas, né? Então, vocês sabem que essa metáfora da noite estrelada para nós é cara, porque ela guia, né? Ela guia, a estrela guia, né? Ela guia o leitor, né? Do céu nas viagens, né? E na nossa viagem nós vamos usar essa estrela guia. E é também interessante que o maior signo judaico seja a estrela, né? Então, a pergunta talvez seja quais são as estrelas hebraicas no livro, na obra. Nós vamos começar com A Noite Estrelada, mas como essas estrelas judaicas aparecem na obra da Judith Grossman. Claro que eu começo com o Jorge Luiz Borges, porque ele vai trazer essa ideia da Biblioteca de Babel, não é? Portanto, das impressões de leitura no texto da escritora, é a ideia de que um livro conversa com outros livros, não é? Do livro de areia e outras tantas metáforas caras a Borges que nos auxiliarão certamente nessa pesquisa. O Harold Bloom, porque ele escreve um livro maravilhoso, chamado Cabala e Crítica, em que ele aproxima as técnicas de interpretação do texto religioso com a crítica literária. Então, daí nós tentarmos fazer um exercício, né, de ler da leitura como tradução, o autor como leitor. Primeiro ele é leitor, depois é que ele vira autor, né? E como eu disse, a cena da leitura que instaura a escritura. Então, daí, por isso o projeto aqui da UFMG é escritura e reescrituras, né? Porque ele dissemina textos. Moacir Scliar, claro, ele escreve um texto nos anos 2000, em que ele vai dizer que o grande legado da tradição judaica é, claro, a Bíblia hebraica, a Torá, mas também os comentários sobre a Bíblia hebraica, que é o Talmud. O Talmud é uma coleção de livros, né? Não é um livro, mas uma coleção de livros que fazem os comentários durante um período imenso de tempo, de vários autores, numa mesma página, vários autores de tempos e espaços distintos, comentando o texto da Bíblia hebraica. Não é? E fazem parte, portanto, do texto, esse legado judaico, a Bíblia, o Talmud, que são os comentários, e a literatura ficcional. Portanto, pátria judaica, pátria metafórica, o livro como herança, a memória e a identidade. O projeto aqui de Belo Horizonte ele vai ter um subtítulo, que é o trabalho da citação, porque a ideia o companheiro vai dizer que o escritor é como uma costureirinha, né? Ele vai tirando retalhos e construindo seu tapete, por isso a lembrança ao texto da Clarice, né? E ele vai dizer que o trabalho da citação para um escritor é um ato de recortar e colar. Então, portanto, de leitura e de criação. Aí eu volto à ideia do texto como tapeçaria, né? Um tapete com vários fios. E aí, isso é uma hipótese, né? Que esse livro hebraico da Judith Grossman, ele pode nos oferecer essa imagem da escritora como leitora, a imagem, portanto, de Borges com a biblioteca, da Judith Grossman. Essa metáfora do arquivo bíblico hebraico ou judaico acessado pela escritora, né? Portanto, um arquivo judaico, hebraico, uma biblioteca hebraica na obra da escritora, e portanto, o ofício do escritor de criação e recriação, a estratégia de composição ficcional vindo dessa imagem
ou dessas duas ações que nos apontam lá o Compagnon, de recortar e colar, né? E aí é interessante, porque eu busco nessa imagem da noite estrelada, lá no Van Gogh, né? Essas estrelas que vão certamente iluminar o arquivo ou a biblioteca. Se iluminam o arquivo e a biblioteca, iluminam o texto da Judith Grossman, né? Então, essa janelinha por onde o artista, o Van Gogh, via o céu, vai ser nossa janela, vai ser o livro hebraico. Então, vou pedir para a Maria Clara falar um pouco sobre o que ela vai pesquisar. Pode falar, Maria Clara? Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, estou analisando no momento contos selecionados, são os 11 primeiros contos do livro hebraico da Noite Estrelada, da Judith Grossman. Estou no processo de ver onde estão Desculpa, gente, só um minutinho. Rosa, as os intertextos. Onde estão os intertextos? Estamos analisando cada conto para ver onde tem referências, onde tem intertexto bíblico. Qualquer referência já é muito importante para a gente, então estamos fazendo esse processo de anotação, de um fichamento mesmo para cada conto. Tá uma pesquisa que está bem no comecinho, mas já está dando resultados legais. E é isso, estamos fazendo isso. Ana Clara. Ana Clara sou eu. Eu também faço parte do projeto também. Eu vou analisar... Nossa, deixa eu fechar a porta que alguém começou uma obra aqui. Eu vou analisar os 11 últimos, mas como é um projeto inteiro que a gente está analisando junto, eu já comecei lendo os 11 primeiros também, os 11 primeiros, e estou analisando um pouco deles. Eu acho que no começo agora é um pouco mais difícil de encontrar as referências e os intertextos que a gente está procurando, porque eles aparecem de forma bem sutil. Acho que num dos primeiros capítulos fala sobre algo de culpa original, e aí depois cita um livro antigo, que é Alfarrábia, acho que é assim que fala, e aí eu fui pesquisar, e aí eu descobri que era a Bíblia, então é tudo muito sutil, assim. Então, com a professora, a gente vai procurando e analisando, mesmo essas referências bem pequenas, para depois a gente ter um material maior, com bastante referências. Ok, isso mesmo. Eu estou mostrando para vocês aí os cartazes, os pôsteres que elas fizeram para a Semana do Conhecimento, né, na Faculdade de Letras da UFMG, mas nessa semana está havendo a terceira Bienal, que na verdade acabou ontem, né, finalizou ontem, a terceira Bienal do Livro Judaico de Belo Horizonte, e elas já fizeram exposição dos pôsteres delas que elas vão apresentar aqui na Faculdade de Letras, na Semana de Iniciação Científica. E aí esperamos até lá conseguirmos articular toda essa ideia do livro como metáfora, né, do livro como arquivo, e como isso se inscreve no projeto Redes. Então, agradeço a todos e espero depois assistir, mas eu já pedi desculpas, uma espécie de novo, não ter assistido do dia passado, porque eu estava nesse evento e aí já viu, cruzaram os dois eventos. Então a gente tem, a lei da física tem que respeitar, né? Então não tem jeito de a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, de todo modo, eu espero assistir às outras conferências. Muito obrigada e estamos às ordens para se tiver perguntas. Obrigada, Lisley. Muito bom para mim ouvir você, porque eu tenho interesse, como lhe disse da outra vez, bem particular nessa questão aí.
né, que ainda não adentrei bastante, mas espero aí agora poder também a gente dialogar. Ô, Lígia, e não esqueça, você me prometeu o livro. Estou lembrada. Ó, faça uma coisa. Se você quiser me entregar pessoalmente, eu vou aí, porque eu também quero peixinho, tá? Então, ótimo. Se você vier, melhor ainda, porque eu já preparei alguns livros para você. Isso mesmo, muito obrigada. Endereço para mandar. Eu já comprei alguns, acho que são 6 que eu já comprei, mas a leitura, por conta dessas 2 ou 3 conferências que eu dei nesse mês, o trabalho ficou demais, né? Tá certo. Já tem um limite da leitura. Se você preferir que eu mande, eu mando. Se você vier, eu lhe entrego pessoalmente. Será isso mesmo. Muito obrigada. Lígia, deixa eu falar uma coisa para a Liz. Uma referência que Judith faz no livro dela, Guerra e Paz, Liz, do discurso literário, na página 61, ela diz, e depois desenvolve, as grandes obras literárias do século XX apresentam uma visão judaico-cristã do mundo. Ah, que ótimo! Ela diz assim, dificilmente poderíamos conceber uma grande obra literária do século XX que não desse expressão a essa passagem, a estas 2 grandes visões, judaica e cristã, mas apenas a uma delas. E ela dizia muito em sala de aula, toda a literatura ocidental passa pela Bíblia, ela citava diretamente. Ah, que bom! Eu amei seu trabalho. Então, eu começo estudando Borges e a tradição judaica, né? No meu doutorado, e depois eu desenvolvi alguns projetos de pesquisa. Agora, esse que a Maria Clara e a Ana Clara estão, é esse de reescritura e reescrituras. Me interessa muito o humor, a paródia, a forma como os escritores vão na tradição, desfiam a tradição e tecem outros textos, né? Desviando o sentido, referendando o sentido, mas fazendo migrar, né, do sagrado ao laico, né, esse fio da tradição hebraica, ou judaica, ou bíblica, como queiram. Bom, já está em curso, né, a conversa entre os participantes, mas antes de eu abrir a palavra para quem quiser falar, eu quero 2 coisas. Primeiro, parabenizar a todos que apresentaram, foram excelentes apresentações, vários focos de abordagem, tanto das obras, tanto do arquivo de Udazo como de Judith, muito interessantes, cada um de sua perspectiva, de seu campo de trabalho. Aprendi muito, mas eu quero fazer um destaque aqui às meninas agora dessa tarde, Maria Clara e Ana Clara. Eu fico muito feliz de ver outra geração se interessando por ler e estudar Judith Grossman. Quando eu vejo isso, é uma das grandes alegrias da minha vida. Ai, obrigada. A gente Então, é isso. Quem quer falar alguma coisa? Eu queria falar para você, Lígia, porque a palavra Éden, ela tem semanticamente, ela tem uma outra palavra que também significa paraíso, que é Pardes. Como escreve? P de papai, A-R, Pardes. Depois eu posso mandar para você. Mande. Tá? E Pardes é uma sigla que é a forma de entrar no paraíso. Como que você entra no paraíso? A partir da leitura e da interpretação. Então, são vários níveis de interpretação Pardes. Então, talvez você possa... porque você fala assim, de Éden para Éden, né? Então, fiquei imaginando, é do Éden bíblico para o Éden literário. Então, é quando há a queda. E aí que você tem o conhecimento do bem e do mal. Então, são 2 Édens que talvez essa palavra Pardes possa te ajudar a entender esses 2 Édens, né? É um Éden antes e um Éden depois da queda. Esse livro então, com a queda. Esse livro também. Ela tem esse livro também.
ajuda a entender isso. O reino e o jardim. Jardim e o paraíso, de Agamben. É uma coisa que eu tenho estudado muito, o conceito de paraíso. Isso mesmo, isso mesmo. Muito Porque para além da ideia do jardim, né, do Gan Eden, o jardim do Éden, ele vai ser transformado em metáfora, né? A metáfora da interpretação. E como que acontece a interpretação? A partir da queda. Quando o homem se torna homem, é que ele pode interpretar. Sim. Quer dizer, sem pensar, sem saber de nada disso, eu tinha colocado, né, quando eu vi de Éden para Éden, a escrita e a leitura. Outra variação do que você não, já mas sabe. foi ótimo, porque isso aí eu acho que eu fui intuitivamente, mas aí Isso, tem uma fundamentação. Tem uma fundamentação. Isso. Eu quero perguntar para a Gisele. Está aí, Gisele? Gisele está? Oi. Quando você estava falando, né, eu anotei aqui uma frase que você disse. Você disse assim: a vontade da autora de preservar sua autoimagem ou autoficção. É exatamente isso. Uma vez eu escrevi há muitos anos um artigo para um congresso da Bralic, que eu dizia assim que Judite tinha uma... Bom, ela tem um apreço à ordem, que já foi falado aqui, Henrique falou bastante sobre isso, mas, além disso, um controle de tudo, uma necessidade de controle. Aí eu disse assim, naquele artigo lá, não estou lembrada mais nem o título, mas eu disse assim, que é como se ela quisesse controlar até como vai ser interpretada, como os leitores vão interpretar a obra. E eu achei interessante que você tocou num ponto que eu acho importante. Você quer falar um pouco sobre isso, assim, de como você... Que eu anotei essa frase assim, na sua fala. Mas você quer contextualizar? Eu fiquei pensando, através de todas essas comunicações de ontem, de hoje, o quanto se reafirma realmente essa questão, que é uma especulação no caso, porque eu estou nesse arquivo muito recentemente, mas que, assim, à primeira vista é o que soa, e fico pensando também, né, de como o meu projeto, o meu projeto eu pensei através de outros autores, essa relação dessa ficção-vida, desse entrelaçamento, enfim, dessas dobras, como eu até tinha comentado em relação à apresentação do Henrique, que vai se desdobrando numa grande obra. Eu fico pensando, né, de como essa performance dela como autora ela vai se ressoando em diversas impressões e falas, enfim, de como realmente esse controle é algo, enfim, é como a Evelina também falou, né, dessa obsessão, enfim, por essa imagem, pensando nesse arquivo como, enfim, um espelho, né? Enfim. Hoje, quando você estava falando, eu me lembrei muito do rigor da ciência. Também quando o Reinaldo estava falando, né? Esse rigor da ciência do texto do Borges, né? Porque os geógrafos vão fazer mapas tão rigorosos que ele tem que coincidir ponto por ponto com a Terra, né? Então o mapa é do tamanho do espaço e ele acaba se despedaçando. Só é possível a partir das ruínas, né? Então talvez você dê uma lida lá para você lembrar o rigor da ciência, que é uma parte que chama museu. E nós que estamos no campo semântico do arquivo, nós não podemos nos esquecer desses outros lugares de coleções. Museu, álbum, livro, não é? Enciclopédia. Então, acho interessante. Então, quem quer muito ordenar, escapa pelos dedos. Lá no conto do Boto com Borges na cabeça, mas no Tlon Ukbar Tertius, ele quer muito. Eles estão falando sobre um verbete numa enciclopédia e eles voltam na enciclopédia e não conseguem achar o verbete. Eles perdem o verbete numa enciclopédia. Por quê? Porque essa ideia do inapreensível total. A gente só consegue partes.
a lista de John Wilkins, que tem leitão, que tem animais que não contém nessa lista, tudo bombardeia essa ideia da totalidade, né? O livro de areia, que você não consegue achar a página de novo. Então, toda essa ideia está lá no Boston. Acho que vale a pena você dar uma lida, porque não é um desconforto notar essa ordem, não, sabe? Mas talvez o interessante seja esse ínterim, esse lugar no meio, né? Quando escapa entre os dedos essa coisa, essa ordenação arquivística, como que ela aparece, como que aparece as coisas que escapam. E eu fico pensando nesse lugar também de perverter esse arquivo, né? No caso, também, nós como leitoras e pesquisadoras, realmente aquilo que escapa. Nós, como leitores, podemos fazer isso, mas os arquivistas, por favor, não façam. Isso mesmo. Sobre essa ordem que a Evelina falou na apresentação dela, né? Tem uma frase do Hamlet que é repetida em muitos textos de Judith, inclusive a epígrafe do Fausto Mefisto, que é a frase do Hamlet: o tempo está fora dos gonzos. Então, o tempo está fora dos gonzos, e aí a ideia dela é que é preciso colocar, é preciso consertar, é preciso colocar no lugar, é preciso ordem. Tem muitas variações desse tema na obra dela. E com relação a esses livros fundamentais, tem, se não me engano, é em Todos os Filhos da Ditadura, não estou bem lembrada se é nele ou se é no Fausto, mas eu acho que é em Todos os Filhos. Ela diz que os 4 livros essenciais são a Bíblia, o Édipo, o Hamlet e o Fausto. São os 4 livros fundamentais. Quer dizer, quem diz é o personagem, né? Quem diz é o personagem. Olha, eu fui olhar a palavra gonzo no dicionário, que vocês me desculpem, eu não conhecia. Eu imaginei guiso, né? Na minha cabeça veio guiso. Mas gonzo lá no dicionário é dobradiça de porta ou de janela. Olha, exatamente. Está fora do lugar. Exato, está fora da janela. Então, quando nós lemos, nós trazemos de novo para dentro do espaço da janela do livro. Então, esse traço, ela põe nos arquivos acadêmicos, ela colecionou toda a história lá do estudo de letras, a implantação da pós-graduação, tudo isso foi ela. E o que é que ela está fazendo? Pondo a porta dos gonzos, né? Está fora dos gonzos, põe a porta dos gonzos, deixando, preservando, ordenando, e na literatura e tudo mais. No convívio, é uma presunção de onipotência, né? Isso mesmo. No Aleph está lá o Hamlet. Fala aí, Henrique, o que você colocou aí escrito. Celular. É que o Hamlet também está na epígrafe do Aleph, sobre conseguir ser o rei do infinito nessa mínima concha. É verdade. Por isso que um livro conversa com outro livro, né? Evelina, você ia falando uma coisa aí, fale aí. É uma espécie de presunção de onipotência, né? Com certeza, claro. Sem dúvida. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, Henrique, parabéns pela organização, viu? Parabéns. Foi esse. Você movimenta bastante. Evelina, coordenadora. E todos os todo mundo que for achando Bíblia na obra da Judith Grossman, manda para mim, por favor, tá? Posta lá no nosso WhatsApp. Por favor, ajudem aqui a nós montarmos esse livro hebraico da Judith Grossman. Bem, o mérito desse movimento todo, obviamente que as apresentações desse conjunto de pesquisadores de excelência
que tem se dedicado ao projeto, mas a movimentação toda, o mérito é realmente de Henrique, né? Porque ele vai em busca e ele sabe buscar, ele sabe convidar, ele sabe como organizar. Mas eu estou assim realmente muito agradecida, muito alegre, muito entusiasmada com o que vi e ouvi nesses 2 dias, entendeu? Posso dizer que eu superou mesmo a minha expectativa, tanto pela excelência do material, pela participação, integração, as possibilidades caleidoscópicas, né? Usar a palavra de Henrique, para que esse projeto tem possibilitado, né? Diversas áreas do conhecimento, diversas pessoas envolvidas dentro da sua, trazendo a sua competência aqui para auxiliar e construir essa rede. Então, muito o sentimento é de gratidão. Quero agradecer a cada um pessoalmente. Lamento muito ter terminado esse evento aqui no celular, não é? Mas confesso que com tantas quedas aqui já caiu mais 2 vezes. Eu estou com receio de perder o meu computador, mas não vou perder, não. Então é isso aí. Penso que nós precisamos ter um outro seminário, né? Esse projeto, em princípio, como ele está, vai até março, mas até lá eu penso que nós podemos, não sei se no encerramento, isso aí é coisa para nós pensarmos e conversarmos até todos juntos. E publicações, muitas publicações também que nós podemos fazer, não apenas de artigos, né, mas também um livro que dê conta dessa riqueza e de como cada pesquisador trouxe a sua contribuição para enriquecer e para fortalecer o estudo desses 2 escritores baianos, que são constitutivos do acervo de escritores baianos. Se eu não estou enganada, foi exatamente no primeiro projeto, né, porque tinha estudos de escritores baianos, mas o nosso primeiro projeto se chamou Acervo de Escritores Baianos, com Judite e Eudásio Tavares, né? Então, penso que tem muita coisa ainda, muitos outros acervos, e concordo com a professora Lígia aí, quando ela falou desses jovens chegando aqui para se integrar, né, a este projeto, não apenas para continuar o projeto de acervos de Judite e de Eudásio, mas que nós possamos ter também outros jovens engajados também em outras coleções, em outros arquivos. Muito importante essa memória, né, que a UFBA começou a enriquecer em 2015, né? O projeto de acervo de escritores baianos surge em 2017 e agora essa rede é muito importante. Obviamente que nós já tínhamos, antes desses projetos, pesquisadores, inclusive, que participam dessa pesquisa, trabalhando nesses arquivos, né? Mas trabalhos assim de grupos de pesquisa, como, por exemplo, do teatro de Eudásio, né? As peças censuradas. Não é exatamente um trabalho só sobre Eudásio, mas é um trabalho que passa também por Eudásio. Mas temos muito material mesmo para trabalhar. E eu penso que cada arquivo tem, digamos assim, fissuras que solicitam que a gente vá buscar uma investigação mais aprofundada em cada um nesses materiais.
Então, muito obrigada, muito feliz com esses 2 dias aqui com vocês.